Marcado pelo capricho na escolha dos samples e rimas sempre cadenciadas, Eterno Menino Levado transforma a pirraça e a essência da infância em um ato de resistência à vida adulta pragmática. Para mergulhar no processo de criação do trabalho, eu recebo o rapper Luiz Barata e o produtor Nitio em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje recebo ele, o rapper e produtor Luiz Barata e o produtor Nitio pra gente conversar sobre esse discão Eterno Menino Levado. Sejam muito bem-vindos, gente. Oba! Muito obrigado aí pelo convite, muito feliz de estar aqui. Prazerzão, viu, Kleber? Tamo junto, simbora. E aí, tropinha, tamo junto, pra cima. Gente, vou começar pelo básico aqui, porque vocês já tinham algumas colaborações que, por sinal, estão entre as mais tocadas de vocês nas plataformas de streaming ali, mas eu queria entender um pouco como começou essa relação, porque eu sinto que é um disco meio que dos dois ali, né? É uma coisa meio de, tipo, a gente meio que já tinha umas parcerias que a gente sentia que estava sendo, para além de sendo bem abraçado, assim, pelo público, assim, tipo... Acho que esse Paulite concorda também, que é um bagulho que deixava a gente muito feliz, assim, tipo, realizado musicalmente. Sempre saía do estúdio lá, tipo, caraca, hoje a gente fez a braba, pô, graças a Deus, música maneira. E aí eu acho que meio que esse processo do disco se iniciou a partir desse carinho de sair de lá, da casa do Nitio, muito feliz e querer fazer isso 500 mil vezes, tá ligado? E como foi que vocês se conheceram? De onde que veio isso? Foi do teu evento, não foi, Nitio? Eu, na verdade, em 2020, na pandemia, eu criei um coletivo com os amigos lá da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, que a gente fazia vários saraus culturais, a gente tinha esse projeto de fazer sarau. E aí, um desses saraus, a gente chamou a banda do Luiz, porque, pra quem não sabe, o Luiz tem uma banda chamada Loquete Crazy. Fala aí um pouco da Loquete, rapidinho. É uma banda que a gente faz música brasileira em geral, né? Mas a premissa principal é o baião e a mistura do baião com outros gêneros e, tipo... sei lá, brincar com o baião de todas as formas possíveis que a gente consegue. E basicamente isso, eles chamaram e a gente foi lá tocar lá no... Era Terra Encantada, né, Nitio? O nome desse coletivo era Terra Encantada e a gente chamou eles num evento que o nome era Terra na Praia, que era tipo um sarau que a gente fazia na praia. E a gente chamou esses moleques da freguesia que, porra, tinha a banda de forró. Caralho, maneiro, vamos fazer um forrozinho, pô, legal, vai ser legal. Moleque, quando os moleques chegaram, mano, foi um bagulho doido, que, mano, não tinha banda. Era tipo, eu acho que o Marvin no violão, tá ligado? Não sei se o Gustavinho tava com vocês nessa época já. Acho que não, até. Não tá encantado, não. Era tipo 3 pessoas. E o Nico, 4 pessoas. O Nico tocava triângulo. Até hoje rola essa formação, né? O Ariel, que tocava MPC, era um forró na MPC, que até hoje é assim também, bagulho doido. Eu cheguei, pô, todo mundo com uma pinta hip hop, do nada, caralho, esses moleques vão tocar forró, já beleza. Aí quando eu ouvi a Loquete pela primeira vez, eu fiquei maluco, assim, tipo, foi o bagulho mais explodição de cabeça na minha vida, que eu falei, caralho, como é que esses moleques tiram esse som na MPC, bagulho doido, psicodélico. Aí, pô, desde então, tipo, me amarrei, pô, os moleques super gente fina, conheci o Luiz. E eu lembro que, eu acho que nessa época eu já tinha lançado meu primeiro projeto, né? O primeiro primo que veio, que era um projeto de boom bap que eu fiz com a galera da área. E quando eu, tipo, fui falar com os moleques, falar com o Luiz, falei, pô, mano, muito irado o som de vocês, sei lá o quê. Acho que o Luiz e o Ariel, eles já tinham meio que ouvido alguma coisa do primo. E nessa época, eu não conhecia quase ninguém fora do meu ciclo, assim, que, tipo, já tinha escutado o meu disco, tá ligado? O álbum da galera. Aí eu fiquei muito feliz, assim, foi, tipo, uma conexão muito foda. O Nico chegou junto nessa, assim, com a gente também. E aí, desde então, eu fiquei com isso na cabeça. Pô, os moleques são bons. E acabou que rolou outros sarais e a gente chamou vocês de novo, né? Vocês tocaram em 2. Sim, a gente tocou. Acho que a gente tocou em 3, mano. Acho que a gente trocou em 2 que teve
que era Terra Encantada, e tocamos num Quentinha, que tu também ainda fazia parte, eu acho, se não me engano. Sim. Eu acho que daí o Dog que falou comigo pra ir no estúdio na tua casa, pra gente fazer pra eu fazer um feat que saiu agora no EP dele, Boom Bap de Boteco. Saiu muito tempo depois, saiu até depois das outras músicas. Uhum. Caralho, papo reto aí. Pode crer, a primeira sessão que a gente fez foi com o Dog, né? O Dog era esse amigo meu, que é amigo meu até hoje, que tocava esse sarau lá com a gente. Ele era, tipo, o cabeça lá que organizava as coisas. Massa demais. E aí veio o Eterno Menino Levado, aí um disco curto, 8 faixas, quase 18 minutos de duração. Como que foi esse processo de construção do disco? Porque ele tem essa atmosfera que é muito homogênea, muito amarradinho, parece que uma canção engata uma na outra ali. Lembra muito dos trabalhos do próprio Nietzsche ali no Primo de Segundo Grau, que é o trabalho que você lançou ano passado. Conta como que foi produzir esse novo álbum, Luiz. Pô, foi uma diversão sem tamanho, né, Nietzsche? Eu já tava falando com ele que a gente tinha que fazer um EP, a gente queria fazer um EPzinho, tinha falado, pô, Nietzsche, eu acho que ia ser maneiro, as músicas saem legais, a gente gosta do resultado, e pô, eu gosto de ir lá no Nietzsche, toda desculpa pra ir lá tomar uma água, comer uma pizza às custas do menino, eu vou lá com facilidade, adoro. E aí fui plantando essa ideia, só que rolou o Nico Puto da Glock, que trabalha comigo como... Que tá aqui ouvindo a gravação, que é o nosso DJ, tá ligado? Tipo, sempre trabalhou comigo em tudo. Pô, meu braço direito, tudo que eu fiz tem dedo dele na produção executiva. O Nico tinha viajado, e aí eu fiquei lá na casa dele pra cuidar dos gatinhos dele, Gerson Cometa e Malu. E aí é mais próximo ali da casa do Nietzsche. Aí nesse período ali, eu acho que engatou mesmo, que eu comecei a ir lá todo dia. E aí todo dia a gente fazia umas 2 faixas, ou 1,5, ou centavos. E foi muito nesse esquema de indo lá. Normalmente eu já vinha com alguma coisa de casa, assim, tipo, pensando, eu quero fazer algo mais ou menos assim. Aí mandava uma referência pro Nietzsche, aí ele via, quando eu chegava lá, ele já tinha alguma coisa pronta, só que era meio diferente da referência, a gente acabava, tipo... Acho que eu queria até fazer esse exercício, mano, de buscar as referências e ver o resultado, porque tudo ficou muito diferente de todas as referências que a gente buscou. Eu acho isso maneiro, assim, de ver que a gente foi viajando e depois, quando parava pra ver de onde veio, ficava pensando, caraca, como é que foi parar aí, tá ligado? O que eram as referências, por exemplo? Porque ouvindo o disco, assim, tem muito de música brasileira dos anos 70, 60 e 80 ali, aí vai pro rap boom bap. O que era o universo que vocês estavam orbitando aí pra esse disco? Cara, acho que depende muito da faixa. Por exemplo, tem 2 que eu lembro, que eu acho que é maneiro de apontar, assim, que foi... Teve uma da Missy Elliott, que eu esqueci até a música, mas é um hip hop, assim, anos 2000 pra caralho, assim, e que eu tava querendo fazer algo do tipo, aí saiu Júlia, que é a 3ª faixa do disco, que não tem nada a ver com a música. É porque eu ia falar que a Missy Elliott nos anos 2000 era batidão, era o Timbaland soltando as mais brabas ali, e a música vai pra um outro caminho. Sim. Mas é isso, ele veio com a batera e a gente construiu em cima, através do sample. Teve uma que eu acho que foi a que mais ficou pro caminho, que foi uma música que foi o Afrobeat do disco, né? Que a gente nem sabe muito bem se dá pra gente chamar de Afrobeat, porque eu não sei se tá respeitando a clave perfeitamente ali, né? Tá mais pra um ragaton, sei lá. Mas que era a referência de uma música do Tyler com Gold Link. E eu sei que eu tinha mandado pro Nietzsche, tipo, pô, vamos brincar de uma coisa assim. E aí saiu aquela. Eu lembro dessas 2 especificamente, mas tipo, teve outras que eu não lembro ao certo. Seria maneiro catar essas conversas para entender. Normalmente tinha ou essas referências que eu trazia, ou beats que ele já tinha, por exemplo. MP Boy, ele já tinha o beat lá, Bomba Pet também. Teve várias faixas assim que já tinha o beat encaminhado. Acho que Cocoroco também, né, Nietzsche? Então... Foi um processo Cara, foi meio que numa paulada só. A gente ia indo e fazendo, meio que sem pensar muito, com algumas referências, mas sempre, tipo,
sempre experimentando. Tipo, teve várias faixas que a gente experimentou até demais, que ficaram fora do disco. Uhum. O disco ainda chega acompanhado ali de um vídeo, né, com imagens de arquivo e um excelente texto da Manuela Sandi Torras, cara, que me ajudou muito a guiar ali para escrever sobre o álbum. Recomendo muito quem tá ouvindo, inclusive, vai lá no YouTube, tem o vídeo, tem o texto dela para acompanhar, para complementar. Eu queria que você comentasse um pouco tanto sobre esse universo temático da infância, que é uma coisa que meio que rege o disco ali, mas que não cai necessariamente no campo da nostalgia, e que você comentasse um pouco essa questão visual também, assim, porque algumas músicas dentro do disco, eu acho que Eu Quero Ver Me Pagar Bem, é muito atrelada a imagem com o que você tá rimando ali em cima. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse universo narrativo do álbum também. Cara, isso foi uma missão, assim, que a gente deu pro João Moura, que é o cara que fez a maioria dos nossos clipes e trabalha no visual com a gente já há um tempo, assim, e a gente chamou ele para fazer esse trabalho do visual do disco, e demos um briefing de que, a ideia é trazer alguma ideia de pirraça e de brincadeira mesmo, uma coisa meio infantil, mas a gente não sabia necessariamente ainda no que. Aí ele teve essa ideia, né, de perguntar, tipo, vocês têm imagem de arquivo de vocês, crianças, assim, tipo, acontece muito, né, tipo, acho que na época que começou as VHS, grande parte das famílias começaram a gravar seus nenéns, fazendo as coisas deles, né, vivendo as vidas de nenéns deles. E aí a gente meu pai, por alguma casa, tinha acabado de digitalizar uns vídeos, e aí, eu mandei, sei lá, umas 4 horas de vídeo pro João. Tu mandou bastante também, não mandou, Nietzsche? Mandei umas 2 horas de filmagem. Eu acho que, inclusive, o João deve ter visto mais essas imagens do que a gente. Deve conhecer a tia, sei lá. E aí... Mas, enfim, aí a gente... Aí a ideia, a montagem foi toda dele. Inclusive, o ponto alto do vídeo é a parte do Quero Ver Me Pagar Bem, que é o Nietzsche, o rockstar lá. Muito, cantando loucamente no microfone. Eu sou a criança peladona cantando no microfone. O vídeo é maravilhoso. É o Nietzsche, cantando. E aí, dá pra ver claramente na cara dele que tem algo incomodando ele tira a roupa e, fica livre pra... Cara, casou tanto que eu achei em algum momento que fosse IA ou que vocês tivessem editado alguma coisa, assim. Porque, tá muito no timing da música ali, né? Da intensidade da música. Isso aí é sorte, é Deus editando, mano. Sim. Não, mas é muito mérito do João também, né? De ter essa sensibilidade de ver as imagens e conseguir casar perfeitamente, assim. O moleque avançou muito. Então tem um olhar muito, muito sensível, assim, para as coisas. É muito maneiro de trabalhar com ele e ver como ele cria um significado, às vezes, ainda mais profundo do que a nossa obra já, sabe? As coisas depois dele, a Manuela, aquele texto, amarrou pra caralho, tá ligado? São coisas que a gente, lógico, através das letras eu acho que tá um pouco impresso, através da sonoridade tá um pouco impresso, mas eu acho que com essas outras mentes, essas outras pessoas pensando nesse tema junto com a gente conseguiu chegar num conceito ainda mais bonito, assim, porque a ideia mesmo que eu sinto, assim, da receptividade do público que acabou sendo passada, que não necessariamente era o que a gente estava pensando, mas que é muito bonito que foi para esse lugar, foi a ideia de pertencimento, né? Todo mundo se viu, assim, eu vejo muita gente falando comigo que, se viu naquelas imagens, gente que, se emocionou, e assim, eu amo muito o disco, eu amo muito as letras, mas eu acho que não seria tão emocionante sem esse senso coletivo, que eu acho que só vem disso, só consegue vir através de mais pessoas se sentindo dona da parada e pensando junto. Perfeito. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast.
It's a simple way to make sure your listing is the first candidate see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by FX's Love Story, John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette. Join host Evan Ross Katz on the official podcast for FX's new series, Love Story, John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette, and go behind the scenes with cast and special guests, featuring Sarah Pigeon, Paul Anthony Kelly, Grace Gummer, and Naomi Watts. FX's Love Story, John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette, wherever you listen to podcasts. Cara, vamos mergulhar nas faixas aqui, porque são 8 canções que são curtas, mas elas trazem muita coisa. O disco abre com o MPB Boy aqui. É uma canção que fala sobre essa questão de acesso ali, de pertencimento, estabelece muito das bases do disco, tem essa musicalidade, que tem essa questão da MPB muito carregada ali. Queria que vocês falassem mais sobre ela e por que vocês escolheram justamente essa música para inaugurar o disco. Cara, eu digo que a gente não imaginou, primeiramente, essa música como a primeira. Só que chegou um momento que a gente ouviu e falou, não, tem que ser essa. Porque eu acho que é uma música, de certa forma, meio sensível, né? E ela é meio elegante, a gente queria trazer bastante essa coisa do MPB. Veio também da questão do sample, né? Do sample ser uma música do Wildon, muito foda, que, não sei vocês, mas Wildon, pra mim, eu escutei gigante, muito na infância. Gigante. E tem essa leveza, essa delicadeza, assim, no arranjo. E é isso, eu acho que não foi uma questão também da gente ter cravado que essa ia começar, mas depois que a gente ouviu, a gente pensou... Não sei, como é que foi, Luiz? Cara, foi tipo isso, né? Acho que ia começar com Bomba Pet inicialmente, né? Que eu acho que era o que a gente tava pensando. Por ter sido uma música que saiu no set do Nico e a galera, assim, começou a me cobrar muito e comprar o barulho dessa música, falando, pô, pra lançar. Aí a gente estrategicamente estava pensando em começar com Bomba Pet, né? Pra já começar com o pé direito. Mas eu acho que pela narrativa do disco e eu acho que pelo que está sendo falado na letra, justamente por essas paradas dos acessos e tudo mais, eu acho que, tipo, essa música fala muito sobre pertencimento, né? Porque é isso, eu particularmente, assim, eu tive uma trajetória de, tipo, aprender a fazer tudo pelo hip hop, tipo, tudo que eu aprendi a fazer de música, toda a minha formação musical foi através do hip hop. E, tipo, em certo momento eu dei um passo para trás porque eu sentia que as coisas que na época estavam sendo, que, tipo, as necessidades do que estava sendo para ser falado no hip hop da época que eu estava fazendo não era para sair da minha boca. Aí eu dei uma recuada e tentei fazer música brasileira, que é uma coisa que eu sempre compus e sempre busquei também. Tipo, sempre tive esse lado também Aí eu entrei nesse esquema com a Loquete, a gente começou a rodar muito e também não me sentia pertencente porque também é um outro meio que era muito mais elitizado do que as pessoas ao meu redor e o lugar onde eu tava. Tipo, eram uns acessos que eu não fazia nem ideia de como chegar. Zona Sul do Rio. Tipo, eu não sabia nem... Assim, tipo, pra eu ir nos lugares pra fazer network, eu gastava um dinheiro que eu não tinha, porque eu trabalhava com isso e não dava dinheiro. E aí, enfim, também não me sentia pertencente. Aí enfim, eu consegui chegar no meio termo, que era achar o meu rap, achar o lugar onde eu conseguiria me abrir e falar das minhas coisas, assim, com pertencimento, sem falar coisas que não é pra sair da minha boca, entendeu? Tipo, amadureci muito também. E aí, eu acho que MP Boy fala exatamente disso, assim, perfeitamente, assim, só que de um jeito muito mais pirracento, né? Um pouco mais agressivo, assim. Acho que a escrita do disco todo acho que tá um pouco pirracenta, assim. Eu nem reparei muito nisso fazendo, mas depois, pensando sobre, até em análise, essas coisas, fui reparando e caraca,
tipo, realmente, mano, aqui eu tô tipo, cara, tava puto. Bom demais. Cara, avançando, a gente chega em Bomba Pet, que é justamente uma que vocês já comentaram. Ela é de longe uma das minhas favoritas. Tem esse piano elétrico ali que me evoca muito o João Donato. Tem um cheirinho do groove do Banda Black Hill ali. A letra tem muita autorreferência também. E eu passo agora 90% do meu dia falando assim, eu gosto de zoiar. Espero que nos 10% seguinte alguém fale que gosta de zoiar também. Cara, fala mais sobre essa música que é muito boa, ela é muito pegajosa, tem um fundo pop, assim, apesar de toda essa musicalidade de MPB. Cara, musicão. Pô, essa foi uma cagada do caralho, uma sacada gigante do Nico, porque ela não era... Eu tinha feito ela num beat meu, que eu tinha produzido aqui em casa, e, tipo, tinha esquecido dela completamente, assim. E nesse processo de ir lá no Nietzsche e cantar as músicas que eu já tinha. Eu sempre faço isso, né? Escrevo algumas letras aqui, levo pro Nietzsche e vejo as coisas lindas que ele tem lá e vou tentando encaixar e vendo o que tem, né? E aí, nessa, eu cantei essa música nesse beat que saiu mesmo agora, tipo, o do disco. E nem eu, nem o Nietzsche, a gente meio que passou batido, né? Tipo, caraca, vamos esquecer dela. Maneirinho. E aí o Nico olhou assim, quase que pegou assim pelo pescoço e falou, você lembra desse beat, você lembra dessa letra, que eu quero que vocês gravem isso. Aí a gente ficou, cara, o Nico é meio maluco, né, cara? Tipo, o bagulho ficou meio... Mas tá bom, eu confiei muito nele e na outra sessão que a gente foi lá, gravou e rolou essa junção. E eu acho que trouxe essa parada... Também tinha essa premissa da gente, que pelo menos... Eu, especificamente, acho que eu tava perturbando o Nietzsche de, tipo, pô, mano, nós tem que fazer uns bagulho anos 2000, assim, tipo, dançante, um pouco mais pra cima. E pô, essa daí contemplou pra caraca. Acho que Júlia também tem um pouco isso no groove, Cocoroco também, enfim. Acho que acabou... Por isso essa sonoridade pop, provavelmente, assim. Tipo, eu acho que a batera e a onda do som tem uma coisa meio clube, né? Aquelas ondas, tipo, anos 2000 mesmo, assim. Acho que foi uma referência forte, assim, pra essa faixa. Sim, em questão da produção, assim, cara, esse beat já foi muitas coisas, mano. Eu acho que até o Luiz não sabia disso. Tipo, eu tinha cortado esse sample, eu achava muito maneiro, eu tocava ele na SP, assim, tipo, felizão. Só que era um boom bapão, né? Era uma parada mais reta, assim. E aí, nessa de a gente pensar, não, a gente precisa de algo mais, não sei, balançado. E aí, foi nessa de pegar essas referências aí dos anos 2000, muito Pharrell, tá ligado? Que a gente encontrou esse... Total Pharrell Williams, velho. Agora você falando assim, nossa, me acendeu assim, pá. É isso mesmo. E aí, a gente foi nessa, né, tipo... E meio que condiziam, tipo, a letra, ela meio que combinou com o momento que a gente tava também de, tipo... A gente ia acabar de fazer bruxo, sei bem, então tava essa coisa meio quase relacionada também com o futebol, essa parada de jogar o jogo e do deboche mesmo, dessa pirraça. Acho que casou muito nesse conceito, né? Foi a música mais fácil que a gente já fez, assim. Não sei se é mais fácil, mas... Que tipo, bom foi que muito salvaram ela, assim. velho. Que bom que salvaram ela e falaram que era Graças boa. ao Nico. Boa, parabéns, Zico. Grande olheiro. Você puxou a Júlia ali, ela é praticamente grudada com o Bomba Pet ali, até às vezes a primeira edição achei que era tipo a mesma faixa ainda que tava rolando ali. Tem essa poesia romântica, mas de um jeito não óbvio, trata essa coisa da relação com o canto, que evoca essa musicalidade de MPB sua, né, Luiz? Queria que você comentasse mais sobre ela ali, porque é uma das boas canções que a gente tem nesse disco também. Pô, ela acho que, tipo, fala muito sobre esse momento de começar a cantar em outros lugares, assim, tipo, acho que ela especificamente, tipo, é um retratão, assim, de eu me entendendo como, sei lá, como um profissional dessa área, assim, eu acho que bateu muito isso, tipo, fala muito sobre amadurecimento, tá ligado? Tipo... Eu acho maneiro essa curiosidade desse... Quando eu falo que eu me sinto tipo Bob, não é o Bob Marley, não é qualquer outro tipo de Bob, é o Bob Esponja naquele filme lá do Ilha das Conchas, tá ligado? Que ele queria muito ser um homem.
A parada dele... tipo, o filme todo é isso. Ele e o Patrick querendo ser homem. E aí eles se metem em vários bagulho lá, tipo... Enfim, vale a pena ver esse filme. Eu vi agora depois de velho também, depois de escrever a letra e, pô, é bom até hoje, vale muito a pena. É aquele que mescla com imagens reais, que de repente eles viram uma esponja, mas esse filme é maravilhoso, esse filme é muito bom. Porra, esse é louco. Tem o cara, isso, o David Hasselhoff também, né, nadando, é muito bom. Eu vi, dia desses eu descobri que na verdade não é ele, eles fizeram um molde dele, tipo, de verdade, assim, como se fosse uma escultura, pra fazer a cena dele, aquela parte que ele vai lá dando, ele é tipo um barco dele mesmo, assim, que eles fizeram, não é uma animação. Mentira, papo reto, é tipo uma coisa... Eles fizeram uma escultura dele como se fosse um barco pra fazer a cena dele nadando, não é um efeito 3D, assim. Caraca, imagina tu ser a direção de arte desse filme. O cara falar, então, uma escultura do David Hasselhoff. Foi demais. Pô, mas aí, eu acho maneiro essa parada do Bob Esponja, que eu acho que, tipo, eu lembro que nós tava trocando ideia, tipo, no dia que nós fez essa porra sobre Bob Esponja. E a primeira versão tinha um trechinho que a gente pegava a fala do Bob Esponja e botava no final da música. Só que nós tirou que ficou muito, muito maroto, assim, sei lá. Ficou meio merda, assim. Mas, tipo... Parando pra pensar, tipo, esse filme do Bob Esponja é muito também, tipo, a nossa luta, assim, no meio da música, assim, essa questão, não de, tipo, eu quero me ver ser homem, tá ligado? Mas, tipo, quero ser levado a sério um pouco, sabe? E traz esse lado infantil da coisa, tá ligado? Que a gente quis trazer nesse álbum, então era muito, falava muito um pouco sobre isso, assim, de querer ser levado a sério como artista também, sabe? E é isso. Eu até fico pensando se é infantil a palavra certa, se não seria de inocência, que tem vários momentos dentro do disco que eu percebo esse olhar muito dísparo da infância, mas dentro dessa sociedade adulta, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que é tipo... É um olhar inocente sobre o amadurecimento. Acho que esse disco pode ser muito resumido em relação a isso, assim. Tipo, pelo menos na parte lírica, assim. Acho que até na parte musical, tudo. Eu acho que é um olhar inocente sobre o amadurecimento mesmo, tipo, que é uma Sim. coisa que tá acontecendo na nossa vida, né? Tipo, eu tenho 26, tem quantos anos mesmo, Nietzsche? Eu tô com 23. 23 aí. O Nietzsche é neném ainda. Pessoas que nasceram nos anos 2000. Bagulho doido. Mas, tipo, eu acho que também nesse lado da inocência, eu diria também que é tipo uma inocência também não é da questão da ignorância, de não saber das coisas, mas, tipo, você escolher, é uma escolha da inocência, a gente não abandonar um pouco dessa coisa natural, assim, de uma criança, sabe? Tipo, que tipo, fazer música é uma brincadeira, tipo, pra gente tem que ser natural, então... essa parada de bater o pé e, tipo, mano, não vou abandonar a minha inocência. Entendeu? Tem tipo até isso. um texto de uma tal de Manuela Sandy Torres que ela fala: ser criança e não ver perigo, em amadurecer e continuar batendo o pé no chão. Fazer cena, crescer não significa abandonar a brincadeira, mas protegê-la. Pô, aí. Grande. Ai, salve Manu Sandy Torres. Seguindo aqui, Cocorocô, musicalmente uma das mais bonitas do disco, tem essa levada mais atmosférica, tem essas repetições silábicas ali que evocam muito a infância de novo pra mim aí, a letra que alterna entre cenas, personagens, tormentos pessoais aqui. Fala mais sobre ela pra gente, por favor, Luiz. Cara, ela veio de uma... Tipo, eu tava ouvindo muito... Eu tinha acabado de me reapaixonar pelo primeiro disco do Geraldo Azevedo, aquele que tem Cadê Meu Carnaval? E essa música fica muito na minha cabeça, porque essa música ele canta a música inteira com sílabas aleatórias, assim, tipo, eu já até pesquisei se era outra língua, alguma outra coisa do tipo, não era só sílabas aleatórias. Isso ficou muito na minha cabeça, eu fiquei pensando, cara, eu queria fazer algo do tipo, acho isso interessantíssimo. E aí, também a outra música que eu tinha produzido aqui em casa, com outro beat, com outro bagulho, que era até uma coisa mais puxada para MPB e mais puxada para uma coisa mais assim, uma coisa mais instrumental, ou não tão eletrônica, assim. E, inclusive, é uma música que, tipo, foi toda picotada, assim, tipo... 2 partes dela foram para essa música e outra parte dela
foi pra Gastará depois, que é a parte ali da ponte. Eu roubei um pedaço dessa música e fui para outro lado, tipo... Mas enfim, ela é um pouco dessa brincadeira com a palavra mesmo, tipo, eu queria muito brincar com a língua, tá ligado? Brincar, tipo, não é uma simulação de sei lá, de gagueira ou alguma coisa do tipo, é a brincadeira com a palavra mesmo. Eu queria, tipo, trazer sentido nessa repetição de sílaba, tá ligado? Acho ela que até complementa, né, ritmicamente a faixa de alguma forma, né? Exatamente. E eu acho que ela dá outro sentido pro que tá sendo falado também. Eu acho que ela dá uma irreverência pro que tá sendo dito, assim. E é isso. E aí nisso eu falo um pouco é uma coisa meio... Eu tento trazer umas cenas, assim, tipo aquela onda aquele bagulho do era a cara do menor lá da rádio. Tipo, é porque, pô, desde que eu comecei a ter bigode, todo mundo fala que eu sou muito parecido com o Belchior, tá ligado? Não mais, né? Eu tô louro, cabelo pra trás, mas, tipo, eu tinha cabelo grande, as pessoas falavam. E, tipo, meu vô era muito parecido com ele, eu tô ficando muito parecido com meu vô. Então, pô, sempre que eu ouvia isso, eu achava maravilhoso, ficava muito feliz, porque eu falava, tá, eles estão falando Belchior, mas eu escuto, você tá parecendo muito com o seu vô, tá ligado? E, pô, meu vô é o herói da minha vida, a pessoa, pô, que eu mais amei no mundo, sem dúvida nenhuma. E aí, tipo, eu falo disso, assim, com essa brincadeira, tá ligado? Tento trazer... Enfim, é uma música que, além dessa brincadeira da língua, eu tento trazer, sei lá, acho que é uma coisa mais assim... Eu vejo algumas cenas quando eu escuto essa letra, entendeu? Tipo, eu vou ouvindo, assim, e vou vendo algumas ceninhas das minhas experiências, assim, pessoais. É uma caixinha do tempo ali, o seu. Ia comentar uma coisa meio doideira que o Luiz falou, que a gente sempre mira em alguma coisa e acerta na outra. Essa música eu lembro que gravamos, e aí o Luiz falou, tipo, cara, tem alguma coisa meio reggae dessa música, assim, desse beat. Alguma coisa meio que, tipo, vai, mas não vai, assim. Aí nós... então vamos tentar gravar um baixão de regão nessa parada. E aí a gente gravou um baixo, tipo... o Luiz tocou o baixo. E aí, só que não ficou muito reggae, sabe? A faixa, tipo, não é muito reggae. Só que a gente ficou com essa coisa na cabeça e combinou muito com o Papá Dançanoso, o Cocorocô. Aí ficou uma parada que virou um hino pra gente e a gente ficou nessa. Foi, tipo, meio brincadeira, assim, também. A onda de querer trazer pro reggae, né? Verdade, papo reto. Sim. Até hoje, quando eu escuto ela, eu dou a sanfonada no joelhinho, filho. É isso mesmo. Papo reto. Não, tem essa levada, mano. Tá ligado? Muito bom. Cara, a gente chega aqui no meio do disco e aí vai para uma direção completamente diferente. A gente chega em Eu Quero Ver Me Pagar Bem. Eu acho que é a faixa mais direta do disco ali. Trata muito sobre essa lógica das redes sociais, da própria indústria da música ali. Leva o trabalho para uma outra direção sem necessariamente parecer deslocado. Até musicalmente me lembra, e o jeito que você rima aqui nessa, lembra muitas coisas do De Leve nos anos 2000, assim, dessa coisa mais diretona, assim, ao ponto, mais reflexiva sobre a própria indústria, e tem uma participação do Gustavo Neves ali também. Conta pra gente sobre essa canção aí. Grande Gustavinho, grande Gustavo Neves, que toca esse violino que as pessoas acham que é guitarra. Então, ele... É um violino? É um violino. Então, na formação da Loquete, no caso a nossa banda, né? Ele é o guitarrista solo, que no caso é um violinista, e ele começou esse experimento, é uma pesquisa dele, de usar o violino com pedal de guitarra, e aí ele usa muito AMI, usa muito fuzz, usa muito uns delays malucos, e tipo, pro AMI, o violino é perfeito, porque é uma nota contínua, se tu tiver a técnica... Então, aquele bagulho lá que o Tom Morello fazia, tá ligado? Tipo, ele consegue fazer ainda um pouco mais definido, assim, sabe? Tipo, não, assim, não... Na real, comparando-se a nosso Tom Murilo, pô. Tá ligado? Tem o Tom Morello e tem o Tom Murilo. Mas, enfim. E aí... E é isso. Acho que essa é a mais pirracenta, assim. Essa que é literalmente... acho que é o olhar da pirraça sobre trabalhar com música, que é tipo...
É isso, tipo, a indústria e as pessoas com que a gente troca para vender o trabalho, para fazer o quê? Eles querem que a gente esteja lá nas redes, mas a gente quer excluir o Instagram. Porque, pô, sei lá, tá passando muito tempo olhando aquela porra. Ou sei lá, pô, tipo, eles querem vender a gente para as pessoas, a gente quer, pô, ficar amigo dos outros, tá ligado? Conhecer. Lógico, tipo, a gente tem que se vender, né? Tem que ganhar um dinheirinho, tem que fazer as coisas, o artista tem que, pô, tem que poder comprar sei lá, mano, um iogurte de vez em quando, um negócio que você gosta. Mas, enfim, tipo, eu acho que essa é a escolha de tratar isso com esse olhar infantil, inocente, de tipo, pô, não quero, foda-se que tem que ganhar dinheiro, não quero, foda-se que tem que aparecer, eu não quero. E eu acho que é um pouco dessa pirraçona, assim, liricamente falando. E, pô, a produção do Nitino Beat, um dos melhores baixos que eu já vi ele gravar na vida, lindo aquele baixo. Puta que pariu, muito groove. Não, tá maluco, esse som foi disparado o som mais divertido que a gente já fez na vida, mano. Porque, tipo, começou na ideia da Missy Elliott, não começou, tipo, vamos fazer uma... Então eu tinha mentido. Não era Julia. A referência do Missy Elliott era essa daí. Verdade. Que tu tinha só a bateria, aí eu comecei a tocar aquela guitarrinha funkeada, e aí virou... E eu lembro que nessa época tu tava muito escutando Tony Tornado, né? Tony Tornado. Caralho. Tu até me mostrou um álbum dele, assim, nós tava muito nessa onda, tipo, caralho, imagina isso ao vivo, porra, imagina a gente tocando, sacou? Aí foi, tipo, essa faixa a gente, tipo, se não foi tudo, quase tudo foi tocado, tá ligado? Tipo, a maioria a gente... Porra, o Luiz grooveando na guitarra, eu gravei um baixo, aí depois surgiu a ideia de chamar o Gustavo, que ele chegou, mano, rasgando tudo, né? E, cara, foi muito divertido mesmo, assim, e tipo... Não, e a maior sacada dessa faixa pra mim foi a sacada do Gustavo, que a gente já tinha praticamente acabado a música, e eu tava com essa sensação de que, tipo, faltava aquele momento do rock and roll onde todo mundo só dropa tudo e tá ligado? O baterista bate pra caralho no bagulho e rola aquele momentão, né, de final, né, de banda. Normalmente banda, assim, finaliza muito a música dessa forma e, pô, eu queria muito que fosse assim, só que, música de fechamento de show, assim. Só que, pô, pra gente conseguir fazer isso no mid ou com as bateras ali, ia ser um trabalho do caralho. Aí mas vocês estão ligados que vocês vão ter que fazer isso ao vivo agora em cima dos palcos, né? Não. Isso daí a gente tá... Agora a gente tá correndo atrás pra ver como é que a gente vai fazer essas coisas. Agora vocês vão ter que fazer. Exatamente. Mas aí Aí o Gustavo pensou, cara, e no Whiplash, aquele filme lá, tipo, do Batera, tá ligado? Tem uma cena que tem isso. Que, tipo, ele faz um solo gigante, a cena final do filme, né? Uhum. Bagulho. E a gente pegou a cena, botou, tipo, sampleou, e o bagulho tava no tom da música. Tipo, o mesmo tom. Tipo, não precisou mexer em nada. Só pegou, botou... Caralho. E junto com o violino do Gustavo também, algumas coisas que a gente É o sample do junto. filme, esse fechamento? Caralho, só o... Aquilo ali tanto que tem os metais, assim, que, tipo, porra, não tem na música toda, do nada aparecem os metais. Tipo... tá baixo. Cara, bom demais. Vou ter que reouvir. Acabou a gravação aqui, eu vou reouvir essa. Muito bom. Já descolamos mais um stringzinho lá, Nietzsche. É isso, vamos... De grão em grão, a galinha enche o cu de grão, pô. Vai. Cara, seguindo aqui, ó, a gente chega em coisas curtinha, mais eficiente. Tem essa guitarra solando ao fundo, que agora eu não sei mais se é uma guitarra, se é um violino. Tô completamente perdido aqui. Tem um acabamento bem jazzístico, quase etéreo, mas ela tem essa letra... É até materialista, mas no sentido muito consciente. Você falou, a gente quer ganhar o nosso dinheiro, conseguir nosso iogurte aí, sei lá. Queria que você comentasse coisas pra gente, por favor. Pô, coisas. Essa daí tem uma curiosidade maneira, né, Nick? De tipo, esse beat tinha outra batera, aí eu escrevi essa letra lá pra hora, lá no estúdio com ele, e a gente tava achando uma merda, mano. Quer dizer, tava eu e Nico, assim, tipo... Eu tava achando uma merda também, mano. Mano, a gente tava achando horrível.
tava muito ruim, assim, tipo, tava chata, a música tava, tipo, lenta, arrastada. Que era uma batida meio meio bumbepão, arrastadão, assim, né? Então uma vibe meio sombria, sei lá. E sem groove, sem balanço, assim. E o Nietzsche trocou a batera, a gente se olhou, todo mundo assim, ficou, caralho, é a mesma música, assim. Tipo, pô, só de trocar a batera, a gente, pô, virou uma das minhas preferidas, assim. Essa daí, liricamente, mano, até hoje eu não entendo muito bem, pra ser sincero. Tem coisa que eu vou entendendo um pouco depois. Mas, pra mim, é a faixa mais rapper do disco, assim, tipo, liricamente. Eu pensei em barras mesmo, pensei, pô, aqui eu vou dar uma gastada na onda. E até sinto uma profundidade, tipo, eu gosto da brincadeira com a palavra também, tentei replicar o que a gente fez em Cocoroco, tá ligado? A ideia do coisas vão, coisas sim, só pelas palavras mesmo e pela rítmica das palavras. E acaba se tornando um sentido, acho que cada um busca um sentido quando escuta, né? Cada um sente uma coisa. Mas com certeza uma das minhas faixas preferidas. E esse sample Nietzsche no beat, puta que pariu. Essa daí, porra. Essa guitarrinha é safadíssima. Porra, essa música foi um achado, né, mano? Porque, tipo, nem eu gostava do beat, nem você gostava da letra, e do nada meio que mudou, encaixou, a gente se olhou e falou, caraca, tá mó sonzão, tá ligado? Tipo, tá muito rap, tá ligado? Tá muito irado, assim. E eu gosto dessa música muito que, tipo, o sample ele meio que conversa um pouco com o teu flow, sabe? A guitarrinha, ela meio que complementa um pouco o teu flow ali na levada. E, pô, esse também foi muito doideira, assim, fazer, assim, tipo... Eu acho que isso foi uma das coisas boas da batera não tá ainda na rajada, quando eu escrevi, que eu acho que eu acabei escrevendo em cima do sample mesmo, e aí quando vê a batera certa, o bagulho encaixou mais, tipo, ficou mais... Realmente, eu sinto que, tipo, ritmicamente tá acompanhando mais a guitarra do que qualquer outra coisa, eu acho isso interessante, assim, fica uma coisa, parece que tá girando, né? Acho que essa música parece que tá girando. Tipo, tá ligado? Então é uma coisa meio cíclica ali, né? Sim. A gente chega em Gastará, uma das mais diferentes do disco em termos de ritmo e sonoridade. Vocês já deram um pitaco ali de que ela foi composta a partir de fragmentos de outra canção. Tem esse flerte com Afrobeats pra mim ali, que eu acho que é... Vocês falaram que talvez não seja, mas eu acho que é bem Afrobeats essa aqui. Tem uma coisa quase ritualística ali, o canto e a rima bem casados. Boa demais também. Conta mais sobre Gastará pra gente, por favor. Eu acho que Gastará é um pouco dessa continuação, tipo, liricamente falando do que é falado no MP Boy, tá ligado? É uma continuação dessa sensação dos acessos, só que já num ponto de vista de quem já tá conseguindo adentrar um pouco mais, entender mais como é que funciona. E esse refrão é basicamente sei lá, é um aviso pra continuar, mano, tá ligado? Pra seguir, porque, tipo, é isso, tu vai gastar pra tentar chegar junto, e quando tu tiver alguma coisa que alguém possa pegar uma parte, vão te abraçar, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, e abrir o olho com isso, e escolher as pessoas certas, tá ligado? Não tem problema as pessoas chegarem junto para trabalhar com a gente querendo um pedaço, porque o trabalho é coletivo, ninguém é dono de nada, as pessoas, todo mundo que faz parte de qualquer tipo de trabalho é dono daquilo também, mas é importante escolher as pessoas mais carinhosas para se fazer isso, as pessoas que, pô, de vez em quando vai querer tomar cerveja contigo, vai te dar um abraço mais apertado, entendeu? Eu acho que fala um pouco sobre isso a música. Sim, eu queria falar que essa música em questão do instrumental, assim, pô, então tinha coisa pra caralho nesse beat, assim, a ideia era fazer uma parada mais, sei lá, grandiosa com os instrumentos, enfim, só que acabou que eu bati neurose, tirei tudo, e aí ficou um minimalismo muito no ponto, assim, sabe, tipo, não sei, a coisa encaixou, assim, as vozes que a gente usou lá com o Luiz, assim, as coisas meio que foram se encaixando. E isso é muito doido, né? Que a música acabou virando esse minimalismo, assim, desse groove do baixo.
E as vozes do Luiz fazendo essa pegada assim, quase. Eu gosto de falar que é. A gente ficava gastando. Quando a gente fez a guia, eu falava que era uma coisa quase indiana, assim, do gastará. E, porra, pegou pra caramba, assim. E é isso. Eu falando assim, de fora, em relação à produção, né? Eu acho muito elegante esse teclado que ficou, assim, tipo, a forma que você deixou o instrumental, assim, com poucos elementos, mas, pô, aquele tecladinho, eu acho muita elegância. Acho esse beat, assim, assim, de terno, pra ser sincero, tipo... Quase não tem, né? Mas tá lá, assim. Porra, é um gentleman, tá ligado? Muito bom. Cara, a gente chega na música de encerramento e ela, pra mim, é um dilema aqui, porque ao mesmo tempo que eu acho que ela é muito boa, é muito curto, eu queria mais. Vocês acabaram de falar há pouco que tinha mais músicas pra soltar, e pra mim, quando acabou o disco, eu falei, cara, que frustração, porque eu lembro que a música seguinte que entrou era completamente diferente. Eu falei, eu quero mais, cara, eu queria alguma coisa mais rolando, mas ela é uma boa canção, assim, econômica, tem esse violão de base ali. Lembra muito das coisas do próprio Maria Esmeralda, que o Luiz tá usando a camisa aí durante a gravação aqui. Lembrou até os violões do Bruno Belli, que também vai pra essa coisa mais lo-fi, mais MPB antiga, assim. Queria que vocês comentassem mais sobre ela e por que vocês escolheram nem tão eterno pra encerrar esse disco. Assim, a gente queria fazer mais músicas, a gente achava que deveria ser mais, assim. Tipo, inicialmente, né? Tipo... O plano estratégico é tipo, pô, vamos tentar fazer 10 boas, que eu acho que é um número bom para disco e também não enche muita linguiça, pra gente também fazer uma parada, tipo, bem selecionada. Na verdade, a nossa ideia era fazer 15 e selecionar 10. Só que aconteceu uma parada que, tipo, é isso. O nome do disco foi escolhido logo na primeira faixa que eu fiz, que é uma faixa que não entrou pro disco, que é o nome do disco, assim. Mas que vocês usam como tag no disco todo, vários momentos, repete, né, também. Exatamente. Tipo, já era uma coisa que a gente, tipo, bateu o nome, esse é o nome, a gente vai falar, vai dissertar sobre o assunto, entendeu? E essa música foi, tipo, a gente já tinha feito outra no dia, meio que já tava pra ir embora, já era muito de madrugada, e eu tava já muito cansado, o Nietzsche também, e ele fez esse beat muito foda, só que a gente tava numa de, tipo, pô, vamos para suas respectivas casas dormir ou a gente insiste nisso aqui? Só que eu entrei num processo ali, eu acho que até pela exaustão, que a gente estava cansado mesmo, tipo, de sair escrevendo assim, e saiu uma coisa muito profunda, muito sincera, assim, do, tipo, minha comigo mesmo, assim, tipo, das coisas escritas ali, sabe? Tipo, eu acho que é um lugar onde eu confesso muita coisa para mim. É uma música que eu falo da infância de uma forma, assim, quase que assim, tipo, eu consigo entender, tipo, aquela letra me fez entender algumas paradas, assim, e ao mesmo tempo meio que fechou o caixão, fiquei pensando, caraca, parece que eu tô fazendo o disco todo pra falar essas palavras aqui, eu acho que a partir daqui, não sei se dá pra fazer mais alguma coisa, porque eu acho que vai ficar redundante, tipo, o disco todo foi uma busca por essa faixa, assim, eu acho, na minha cabeça, assim. Liricamente falando, né? O disco todo foi escrito tentando achar esse lugar de compreensão, tentando achar esse entendimento sobre eu me sentir, tipo, sobre o meu sentimento sobre minha criança mesmo, sobre como eu me sinto hoje em dia, como é se sentir criança em situações sendo adulto, como é se sentir adulto em situações que você ainda acha que é criança demais para isso. E aí eu acho que, tipo, foi muito assim, fechou o caixão, cheguei aí no Nietzsche de novo, só que parecia que não tava certo, assim. Parecia que eu, tipo, mano, acho que eu já tô, assim, já foi tudo falado, assim. E foi literal, acho que a música acaba fechando o disco, assim, porque ele meio que fechou o disco, foi a música que acabou com o disco, assim, tá ligado? Ela falou, tipo... Pô, eu só ia falar, a gente não escolheu ela pra fechar, ela meio que se escolheu e fechou, a gente só, tipo... Olhando e falando, cara, e não tem o que fazer, mano. Que, tipo, se eu falar mais, eu tô enrolando os outros. Eu não quero enrolar os outros. Acho que até dialogando com o conceito do nome do disco, dessa coisa da pirraça, assim, de... Acabou aqui, galera, vai embora, chega, não tem mais...
Exatamente, mano, exatamente. E é melhor eu deixar com gostinho de quero mais do que de quero menos. Isso é verdade, isso é verdade. Total. Acho que a premissa, de fazer projetos assim extensivos, tipo, para mim vale muito. Acho que falando por mim, né, nenhum projeto meu é muito grande justamente por causa disso. Então, assim, eu prefiro fazer um pequeno conjunto de músicas assim que, pô, acho que todas elas vão conectar e vão estar sendo dito algo que para mim vale a pena de ser dito, do que às vezes botar uma ou outra que não faça tanto sentido ou que não comunique o que eu quero comunicar naquele projeto, entendeu? Eu acho que menos é mais, tá ligado? Quase sempre. Cara, eu concordo muito, mas o baque de ouvir isso no Spotify, de tipo, você tá muito na vibe, tá muito comprado, e de repente vê a coisa mais aleatória possível, assim, com outra pegada da atmosfera, o choque é muito brusco. Falei, caralho, acabou assim, do nada, que frustração de merda. Muito bom. Cara, eu queria perguntar pra vocês dois, pra fechar aqui, das 8 canções desse disco, cada um de vocês escolha a sua favorita, uma só. Pode ser a canção que mais representa o disco, pode ser a canção que vocês mais gostam agora, a canção que vocês mais gostaram de fazer. Fica à vontade, cada um escolher uma dessas 8 faixas. Pô, que eu tô mais gostando agora, eu acho que é Cocoroco. Porque fica na cabeça, não sei. Eu amo esse refrão, eu amo essa brincadeira que ele faz com as paradas. Mas em questão de beat, eu gosto mais do Bomba Pet, porque eu acho que a gente acertou um ponto ali que Prime, yes. Tomara que a gente atinja de novo. Mas é isso. Isso que é foda, né? Sim. E, pô, pra atingir de novo agora vai demorar. vamos ter que trabalhar, filho. Mas, pô, acho que pra mim é Cocoroco também no momento. Tô amando essa música. Eu acho esse refrão também, tipo, a maior cagada da minha vida, mano. Papo reto. Gosto muito dele, assim. Eu fico tipo, mano, eu sou muito feliz que isso saiu, mano. Papo reto. E tem essa onda do reggae, eu gosto pra caralho de reggae. Eu acho que ela tá sanfonando o joelho, tá ligado? Dá pra tu dar uma balançadinha. Então, tipo, agora no momento tem sido minha preferida, mas com menção honrosa pra Quero Ver Me Pagar Bem, que, pô, boa também, demais. Ó, carinho. Eterno Menino Levado, disponível em todas as plataformas de streaming. Taca play, porque se o Hildon descobrir esse sample, ele vai correr atrás e vai cobrar, então vamos fazer valer esse disco aí. Segue o Luiz Barata, segue o Nietzsche, vai estar aqui na descrição do post, as arrobinhas deles ali pra você seguir no Instagram, e já tem show de lançamento vindo aí pelas próximas semanas já, né? Ainda isso, tem agora dia 6 no Acervo Bar, no Pierre Mauá, e dia, se eu não me engano, 26 de fevereiro em São Paulo, no Jai Club. De qualquer forma, segue os dois no Instagram, que vai estar lá as datas certinhas pra você saber onde eles vão tocar daqui pra frente. Gente, muito obrigado. Cara, esse ano já começou bom demais com esse disco, assim, eu surtei quando eu ouvi a primeira vez, eu fui passear com o meu cachorro, sentei no chão, assim, fiquei só curtindo os beats, as rimas. Eu achei um disco muito eficiente, frustrante por acabar tão cedo, mas muito bom. Deixa aí o espaço, se vocês quiserem dar mais redes, links, o que vocês quiserem, esse espaço é de vocês aí. Pô, a sua frustração é de extrema alegria pra gente. Significa que você gostou. Caralho, verdade. Faço das palavras do Nietzsche as minhas. E, pô, principalmente agora, te agradecer, Kleber, aí. Você é simpatia pura, gente fina pra caralho. Muito obrigado por abrir o espaço aqui pra gente trocar ideia, por ter parado pra escutar o disco com atenção, ter falado sobre, ter escolhido trazer a gente, divulgar e tudo mais. Isso é muito importante. E aquilo eu falei de brincadeira, mas realmente tipo, de grão em grão a gente vai colhendo, tipo, e cada pessoa escutando, cada pessoa, tipo, fazendo parte daquele imaginário coletivo que é o que tá querendo dizer aquele disco, sobre o que está sendo dito. É um indivíduo, né? Uma vida que o trabalho acessa, e eu, pô,
quanto mais a gente conseguir propagar, melhor. Eu fico feliz demais. A missão é essa, poder conversar, desabafar para o máximo de pessoas possíveis. E é isso. Sou feliz pra caraca com essa oportunidade aqui que você deu pra gente. Muito obrigado. Bom demais, Pô, gente. Kleber, bom demais. Tu é sinistro. Sempre muito bom falar de música, né, mano? É. E é Melhor muito bom, coisa. pô, poder ver todas essas novas leituras aí que a galera... Porque a questão a gente quer trocar, né? E, pô, quando abre esse portal pra troca aí, cara, é uma felicidade imensa aqui pra gente. E é só agradecer. Vamos falar mais de música aí pra frente aí, pra cima. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac e você acompanha meu trabalho no musicainstantanea.com.br, onde eu já deixei a crítica pronta sobre o disco do Luiz Barata. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Nick Silva.